Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Eu sou o professor João Cunha e hoje eu vou falar nessa quinta obra, esse quinto vídeo, né, dessa sequência, sobre Minha Vida de Menina, da Helena Morley, obra que está aí na lista de 2018 da FUVEST. É possível que permaneça, 2019, na verdade, na FUVEST 2019, é possível que permaneça ainda mais um ciclo de tempo, de vestibulares, né? Mas uma obra bastante interessante, porque nessas últimas listas de livros da FUVEST, né, uma das uma das poucas, né, a trazerem escritas femininas, certo? A obra é de 1942, né, assinada por Helena Morley. Já já a gente fala desse nome, mas o caráter do livro, um caráter meio bem autobiográfico, né? Eu vou começar lendo a nota à primeira edição, certo? Que ela escreve no Rio em setembro de 1942, ano de lançamento desse livro, tá? Em pequena, meu pai me fez tomar o hábito de escrever o que sucedia comigo. Na escola normal, quer dizer, na escola de normalistas, a escola seria o ensino médio para mulheres, e que elas, em geral, já se formavam, né? O professor de português exigia das alunas uma composição quase diária, que chamávamos redação, e que podia ser a nossa escolha, uma descrição ou carta ou narração do que se dava com cada uma. Eu achava mais fácil escrever o que se passava em torno de mim e entre a nossa família, muito numerosa. Esses escritos, que enchem muitos cadernos e folhas avulsas, andaram anos e anos guardados, esquecidos. Ultimamente pus-me a revê-los e ordená-los para os meus, principalmente para minhas netas. Nasceu daí a ideia que me conformei de um livro que mostrasse às meninas de hoje a diferença entre a vida atual e a existência simples que levávamos naquela época. Não sei se poderá interessar ao leitor de hoje a vida corrente de uma cidade do interior no fim do século passado, através das impressões de uma menina, de uma cidade sem luz elétrica, água canalizada, telefone, nem mesmo padaria, quando se vivia contente com pouco, sem as preocupações de hoje. E como a vida era boa naquele tempo! Quanto desabafo, quantas queixas, quantos casos sobre os tios, as primas, os professores, as colegas e as amigas, coisas que não poderia mais me lembrar, depois de tantos anos, encontrei agora nos meus cadernos antigos. Relendo esses escritos, esquecidos por tanto tempo, vieram-me lágrimas de saudades de meus bons pais, minha boa avó e minha admirável tia Amade, a mulher mais extraordinária que já conheci até hoje e que mais influência exerceu sobre mim, pelos seus conselhos e pelo seu exemplo. Nesses escritos, nenhuma alteração foi feita, além de pequenas correções e substituições de alguns nomes, poucos, por motivos fáceis de compreender. Agora, uma palavra às minhas netas. Vocês que já nasceram na abastança e ficaram tão comovidas quando leram alguns episódios de minha infância, não precisam ter pena das meninas pobres pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições, coisas que a fortuna não traz e muitas vezes leva. Tudo bem? Então notem que nessa nota, nesse prefácio, né, da autora, ela já adianta como ela surgiu esse livro, né, como, segundo ela conta, como diários reais dela, né, que ela escreveu durante 3 anos da infância, no final da infância, transição adolescência, início da adolescência dela, né? Nessa época eles tinham o conceito de adolescência consolidado como a gente tem hoje, mas e ela vai falar um pouco dessas experiências. Esses escritos estão reunidos, embora publicados em 1942, representam em alguma medida o olhar do mundo, né, por uma menina. Então tem esse caráter de escrita feminina, um olhar feminino, uma perspectiva de como era a vida de uma jovem nesse tempo. No interior do Brasil, ela é de Diamantina, uma cidade muito, pequena, né? Uma cidade voltada para a mineração e que teve um auge de riqueza e depois decadência.
e como os casos, os pequenos acontecimentos da vida dela acabaram virando a matéria desse livro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Atenção aí, alguns personagens que vão aparecer. Já aparece aqui a boa avó, a admirável tia Mad, certo? Personagens desse livro. Vale a gente também atentar para o que ela fala sobre a simplicidade da vida dela, não só da cidade em que ela vivia, mas também como ela se via diante da vida que as netas levam, com uma vida muito pobre, tá? É claro que nesse caso a gente tem que considerar que é algo relativo. É pobre em perspectiva em relação ao que ela e as netas dela passaram a ter em 1942, certo? O tipo de conforto que eles passaram a ter lá na década de 1940, tudo bem? Mas se a gente olha o contexto da época, vale a pena a gente pensar um pouquinho se ela era tão pobre assim, tá bom? Bom, essa é a autora do livro, né? Ela, um pouco depois, já do tempo que ela escreveu o livro, já mais velha, aqui ela, enfim, na juventude, na época mais ou menos do casamento dela, certo? Enfim, aqui algumas imagens de Diamantina, né? O centro da cidade e as encostas. Ela fala muito sobre como eles pegavam a estrada para ir até um ponto bem alto que ficava fora da cidade. Dá uma olhada, imagina essa subida que ela levava horas e horas para fazer, tá? É esse percurso que a gente tem que imaginar, ela subindo pelas montanhas, tá bom? Notem que eu coloquei Minha Vida de Menina, o Diário de Helena Morley, ou Alice Dairell Caldeira Brant. De fato, né, esse é o nome verdadeiro da autora, Alice Dairell, certo? Notem que o primeiro sobrenome dela, né, que na verdade é o sobrenome dela de solteiro, é um sobrenome inglês. Isso obviamente tem a ver com a origem dela, a origem da Helena. Olha lá, ela bota Morley, né, que também é um sobrenome em inglês, porque o nome original é Alice Dairell, certo? Caldeira Brant, sobrenome que ela adquiriu a partir do casamento com o seu marido, tá bom? Então, vale a gente já de cara fazer uma reflexão de até que ponto essa história de que é um diário é verdadeira ou não é. Até que ponto ela preservou mesmo as histórias ou ficcionalizou algumas coisas, certo? Porque se ela preservou, só transcreveu aquilo que estava nos diários, dá pra gente pensar que essa é uma obra do final do século XIX mesmo, né? Agora, se ela ficcionalizou a própria história, aí já adulta, não é a obra da menina, é a obra dessa adulta, enfim, e publicada já na metade do século XX, né, ali na terceira geração do modernismo brasileiro já, tá bom? Então fica essa reflexão. Olha lá, só para a gente ter uma noção, Diamantina, cidade situada a 280 quilômetros ao norte de Belo Horizonte, a 1.262 metros de altitude, né? Então notem que é uma cidade montanhosa mesmo. Teve seu esplendor como região produtora de diamante no século XVIII. A gente está no final do XIX. Então, foi justamente a mineração durante o século XVIII de diamante que atraiu os imigrantes ingleses para aquela região. Claro, além dos descendentes portugueses que já estavam lá há bastante tempo, né? Mas por isso a gente tem essa tal família inglesa que vai participar do processo de formação da cidade de Diamantina, como a gente conhece hoje. Mas no final do 19, a extração de diamante já tinha caído muito, e por isso a cidade estava vivendo um período de empobrecimento, tá? Também é importante a gente atentar para o período político. A gente está alguns poucos anos depois da abolição, né? A gente esse ano tem aí a data de 2018 dos 130 anos da abolição, né? Ali ela estava há alguns poucos anos, em 1993, 5 anos apenas após a abolição, 1893, né? 5 anos apenas após a abolição. E também, pouco tempo depois, 4 anos depois, da proclamação da República, certo? E isso vai ser fundamental, porque depois de um tempo, né,
Porque a gente tem um presidente, a gente tem eleições, certo? Então a gente vai passar aí por um período eleitoral em que debate sobre política vai aparecer. Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Bom, a gente começa pelo ano de 1893, como eu falei, e essa é a primeira data do livro. Quinta-feira, 5 de janeiro. Bem ao estilo do gênero diário. Tá? Hoje foi nosso bom dia da semana. Nas quintas-feiras, mamãe nos acorda de madrugada para arrumarmos a casa e irmos cedo para o beco do moinho. A gente desce pelo beco, que é muito estreito, e sai logo na ponte. É o melhor recanto de Diamantina, está sempre deserto. Nunca encontramos lá uma pessoa, e por isso mamãe escolheu o lugar. Mamãe chama Emídio da chácara e põe na cabeça dele a bacia de roupa e um pão de sabão. Renato leva no carrinho as panelas e as coisas de comer e vamos cedo. Então notem, a gente já tem um elemento, né? Com essa família em Diamantina, eles vão até uma região chamada Beco do Moinho, passam por um beco, que provavelmente era próximo a um antigo moinho, né? Talvez moinho de água. Eles param perto de uma ponte, para quê? Para ir, basicamente, lavar roupa. Tá? A mãe dela, da menina, da Helena, chama Emídio da chácara, então aparentemente ele não vivia na casa da família, mas pelo menos nesse momento estava morando numa chácara, e a gente mais para frente vai ver que quem tinha uma chácara era a avó da Helena, a avó Teodora. E aí o Emídio vai junto, ele estava lá na chácara, ele é convocado para ir junto, e ele vai carregando a bacia de roupa e um pão de sabão. Claro, não é um pão de sabão, né? A gente pode pensar em um sabão em barra para lavar a roupa, uma barra bem grande de sabão. Renato, o irmão mais velho da protagonista, da Helena, leva no carrinho as panelas e as coisas de comer e vamos cedo. Mamãe e nós duas, eu e Luizinha, entramos debaixo da ponte para lavar a roupa. Emídio, o crioulo, vai procurar lenha. Tem Emídio, o crioulo. Então já dá para notar que ele era negro, né? Aparentemente um ex-escravo ou alguém que vivia numa condição análoga à escravidão lá na fazenda. E notem que ele é dependente dessa família, mas ao mesmo tempo acaba tendo algumas obrigações. Ele é chamado, está lá na chácara, e aí ele vai para ajudar, especialmente a carregar as coisas, a fazer o trabalho mais pesado. Ele carrega a bacia de roupa e o sabão, depois vai buscar lenha, certo? Enquanto as ocupações dos outros dois meninos estão mais no plano da diversão. Olha lá, Renato vai pescar lambaris. Nunca vi tanto como ali. Ele só tem tempo para pôr a isca, jogar o anzol e puxar logo um lambari ou um bagre. Nhonhô, né, o irmão mais novo da Helena, um apelido muito comum no século XIX, tradicionalmente associado à abreviação de senhorzinho, Nhonhô, certo? O filho do senhor. Então, o filho mais novo das famílias proprietárias de terra, que tinham escravos, muitas vezes eram chamados de Nhonhô. Isso aparece também no Brás Cubas, quando ele é pequeno, né? Ele era chamado de Nhonhô, e aí o Prudêncio, o escravo dele, o moleque dele, frequentemente o chamava de Nhonhô, né? Nhonhô põe o visgo. Visgo é tipo uma armadilha para pegar passarinho, tá? Uma espécie de arapuca com uma vara. E fica de longe à espera de passarinhos. Cai um, ele corre, limpa o pé do pobrezinho com azeite e mete na gaiola. Um tavara de novo e daí a pouco já vem outro, um pintacilgo ou um curió. Nós ficamos lavando a roupa e botando para corar, enquanto mamãe faz o almoço de tutu de feijão com torresmo e arroz. Notem que as meninas, enquanto os meninos pescam e caçam, né, os filhos, não o Emídio vai buscar lenha, as meninas lavam a roupa. A gente já começa a perceber algumas posições sociais aí bem estabelecidas, e que ela vai contando não com o intuito de fazer uma crítica, ela só estava mostrando como era a vida. Mas a gente vai ver que aos poucos a Helena começa a perceber essa condição de vida que ela, como mulher, né, que ainda estava se formando como mulher, tinha de ter determinadas obrigações e condições bem específicas que não cabiam aos irmãos. Tá? Depois de lavarmos a roupa e passarmos algum tempo do almoço, mamãe fica vigiando o caminho para ver se vem alguém. E nós entramos no rio para tomar banho e lavar os cabelos. Depois disso, batemos as roupas na pedra, enxaguamos e pomos nos galhos para secar.
Agora é só procurar frutas no campo, ninhos de passarinho, casulos de borboleta e pedrinhas redondas para o jogo. Então, notem, eles botam a roupa para corar, né, para quarar, botando para secar, uma expressão que se usa muito no interior. E depois, enfim, que eles batem as roupas na pedra e tudo mais, botam nos galhos para secar, né, para quarar primeiro, para limpar ela, deixa ela ao sol e depois seca, lava, enxágua e seca. Agora é só procurar frutas no campo, ninhos de passarinho, casulos de borboleta e pedrinhas redondas para o jogo. Na volta, Renato enche o carrinho de lenha por cima das panelas e Emídio também ainda traz um feixe de lenha em cima da bacia. Então, notem que ele já estava levando a bacia de roupa e ele ainda leva várias lenhas amarradas, né, um feixe de lenha em cima da bacia. A roupa fica dobradinha embaixo. Que economia seria para a mamãe, agora que a lavra não tem dado nem um diamantinho olho de mosquito, se pudéssemos ir à ponte todos os dias, pois Renato e Nhonhô vendem tudo o que trazem no mesmo dia. Ainda se pudéssemos ficar na lavra com meu pai, ela não precisava trabalhar tanto. Mas os nossos estudos atrapalham tanto a vida de mamãe que eu morro de pena dela. O que vale é que Renato acaba os exames dele depois de amanhã, e nós vamos para Boa Vista passar as férias. Tudo bem? Então, notem, a gente tem uns últimos elementos para observar, né? A questão da lavra. A lavra é o trabalho de mineração. A lavra não tem dado nenhum diamantinho ou olho de mosquito. Então o pai, que é minerador, o Alexandre Morley, não está encontrando mais diamantes. Então eles estão passando alguns apertos, mas é claro, nessa condição mais rural, eles vão se virando para sobreviver, né? E aí ela fala, seria bom se a gente pudesse ir caçar e pescar, para os meus irmãos caçarem e pescarem todos os dias, porque assim a gente consegue vender e ganhar dinheiro. Vende os peixes, vende passarinhos para ficarem nas gaiolas, o que era muito, muito, muito comum no Brasil do século XIX, né? Mas notem que o Emídio não tem essa possibilidade. Ele não tinha a chance de ganhar um dinheiro, aproveitar que estava lá e fazer algo para ganhar dinheiro. Quem vende é Renato e Nhonhô. Tudo bem? O dinheiro fica com a família. Ainda se pudéssemos ficar na lavra com meu pai, ela não precisava trabalhar tanto, né? Então, a Helena, ingenuamente, aí como menina, pensava que talvez se eles pudessem todos ajudar o pai no trabalho e ficar lá junto dele, a mãe não precisava trabalhar tanto cuidando da família, lavando as roupas delas, ficavam todos juntos lá, porque a lavra, né, os lugares onde eles mineravam, não ficava no centro da cidade, ou nem mais próximo da área da vila, né, ficava mais afastada, no alto do morro, nessa região, nesse bairro chamado de Boa Vista, né? O próprio nome já indica aí, lugar que tinha uma boa vista, e que a Helena gostava muito de ir, especialmente porque geralmente eles iam para lá nas férias. Então muitas vezes o pai ia, passava a semana lá na Boa Vista minerando, voltava para casa da família no fim de semana. Quando eles entravam de férias, eles iam todos ficar numa casa lá na Boa Vista para poder passar mais tempo próximos do pai e também mudarem um pouco, né, fazerem um passeio diferente. Tudo bem? Nota então um pouco do que essa menina diz que é a pobreza da vida dela, porque eles eram mineradores, tinham propriedades, a família, a avó tinha uma chácara, a gente vai ver mais para frente que alguns membros da família mais ampla, não do pequeno núcleo familiar da Helena, tinham muitas propriedades e muita riqueza acumulada com os anos de mineração, né? Mas perto dos primos, dos tios, a Helena achava a vida dela muito pobre, muito simples. E a Helena adulta, ao escrever aquela nota, a primeira edição, né, a Alice da Irel, destaca isso em relação às netas. Embora a gente tivesse uma condição de vida uma vida muito feliz, a gente tinha que lavar a própria roupa, a gente tinha que carregar a própria lenha, a gente tinha que caçar e pescar para poder fazer um dinheirinho e tentar, enfim, ter uma condição de vida um pouco melhor. É disso que ela está falando quando ela fala da vida pobre que ela tinha.
tá? E da comparação com as primas, simplicidade que ela tinha. Obviamente não é a comparação com o modo de vida do Emídio, que não tinha nada. Tudo bem? Bom, assim a gente encerra esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam na leitura. É uma leitura às vezes um pouco mais lenta por causa dessas peculiaridades, de ter essa característica de diário, de parecer que não está acontecendo nada, de não ter uma situação inicial, conflito, clímax, desfecho, essa sequência a qual a gente está mais acostumado nas narrativas, né? Mas é uma leitura muito agradável, muito divertida, com algumas ironias, sutilezas e especialmente recortes muito significativos e autênticos e sinceros do que eram os jogos sociais, do que era o jogo social, né? Naquele momento, naquele contexto. Tudo bem? Valeu, galera. Então, muito obrigado e até a próxima.